muito bem-vindo à nossa aula, né? Faz tempo que a gente não se vê, a nossa aula de língua portuguesa. Agora, a gente vai trabalhar o aspecto do advérbio. O advérbio é uma classe de palavra que pode te enganar, que pode te iludir, mas se você entender bem aqui, neste momento, ó, comigo, agora já, o que é o advérbio, você não terá problemas lá na sintaxe do período simples, nem lá na sintaxe do período composto. Em nenhum momento mais você terá problema com relação ao advérbio. Então, eu quero que você entenda bem. Quando aparece advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial, oração subordinada adverbial, eu vou dizer, se você entendeu bem o advérbio, você não vai ter problema com essas outras nomenclaturas. Porque tudo parte deste carinha aqui, deste ponto primitivo aqui, central, que é o conceito de advérbio. Separou a sua estabilo aí, suas caretas coloridas? Pois é, vai anotando comigo as flechinhas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o conceito de... Vamos abrir o slide para você anotar. Sobre o conceito de advérbio, tá? Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, o advérbio, vou pegar de preto, né? Porque depois eu coloco outra cor. Conceito, o advérbio é termo modificador. Ah, eu não estou conseguindo escrever direito, peraí. Modificador. Ele é termo modificador. Ele é modificador de 3 classes de palavras diferentes. Vou pegar outra cor para ficar bonito. Quero imitar o Thales. Modificador. Modificador do quê? Modificador de adjetivo, modificador de verbo, modificador do próprio advérbio. Então, olha só, ele vai exercer função de modificação dessas 3 classes de palavras. Mas, no entanto, porém, todavia, ele também pode ser termo modificador do quê? De estruturas, ou melhor, né, de períodos. Então, ele também pode ser termo modificador. Ah, não, peraí. Vamos fazer bonitinho aqui. Também pode ser, ó, termo modificador de períodos. Como assim de períodos? Ó, vou te dar uma clareada na cabeça. Às vezes você está trabalhando com uma redação. Você tem que fazer uma redação que é argumentativa. Você já sabe que em uma redação argumentativa, você não pode colocar a primeira pessoa, né, do singular. Eu acho, na minha opinião. Não. E aí muita gente questiona, tá, se eu não posso trabalhar com a primeira pessoa do singular, como é que eu vou colocar minha opinião se eu não posso colocar o eu acho? E aí nós temos alguns marcadores argumentativos. Dentre esses marcadores, nós temos o advérbio. Então, quando eu coloco, por exemplo, em uma redação, infelizmente, vírgula, vamos colocar aqui para você entender, ó, para você pegar o preto. Vou colocar assim, ó, se você tem assim, infelizmente, a posição do governo é contrária ao voto, por exemplo. Vamos dar aqui um exemplo básico. Infelizmente, a posição do governo é contrária ao voto. O que eu vou colocar aqui, ó? Marca texto. Não, vou pegar o vermelho não, vou pegar o amarelo. O meu, infelizmente, ó. Rabisca tudo aí, com a sua estabilo. Melhor coisa, essa minha estabilo aqui nunca acaba a tinta. Ó, o que eu vou ter aqui com esse infelizmente? Infelizmente, a posição do governo é contrária ao voto. Eu estou dando a minha opinião? Tô dizendo o quê? Que eu não concordo com o governo ser contrário ao voto. Mas eu estou dizendo isso explicitamente? Não. Eu estou usando o quê? Eu estou usando um advérbio aqui de negação, para dizer o quê? Que eu não concordo com isso daí. Mas o que eu posso fazer com relação a isso? Nada. Portanto, ó, esse infelizmente, mudar de cor, esse infelizmente, ele exerce essa função modificadora em toda essa estrutura aqui, em todo esse período, percebeu? Em todo o período. Então, ó,
Ele pode ser termo modificador de palavras específicas em particular ou de períodos inteiros. Vou dar um exemplo de modificação, dar um exemplo aqui de modificação, com algumas estruturas, com algumas palavras. Vamos abrir aqui, senão vai ficar pequenininho demais, né? Por exemplo, pegar três expressões aqui. Lutamos muito por nossos direitos. Ou ainda, ela foi extremamente cuidadosa. Ou ainda, a parada está bem perto. Pronto, vou pegar o marca-texto aqui de novo. Lutamos muito. Tá aqui. Ela foi extremamente. Tá aqui. E ainda, a parada está bem perto. Vamos pegar outra cor. Caneta azul, azul caneta. Tá aqui, ó. Lutamos muito por nossos direitos. Veja que esse muito, ele está modificando o lutamos. Ela foi extremamente cuidadosa. O extremamente está modificando o cuidadosa. E a parada está bem perto. O bem está modificando o perto. Então, veja só. Em cada uma dessas estruturas, eu tenho um advérbio estabelecendo a modificação. Lutamos muito por nossos direitos. Aqui ele modifica o verbo. Lutamos. Ela foi extremamente cuidadosa. Aqui modifica o adjetivo. Cuidadosa. A parada está bem perto. Aqui modifica o advérbio de lugar. Perto. Percebeu? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Advérbio, termo modificador. Do quê? De orações, de períodos inteiros ou apenas de palavras. Isso é extremamente importante. Lembrar quais são as três classes de palavra: adjetivo, verbo e advérbio. Sabe por quê? Para você não confundir com outra classe de palavra. De repente, você tem ali um substantivo do lado. Tem um substantivo ali. E aí você está na dúvida se aquilo ali é um advérbio que está modificando. Aí você vai olhar, pô, a palavra do lado é um substantivo. Advérbio modifica substantivo? Não. Advérbio vai modificar o verbo, vai modificar o adjetivo ou o próprio advérbio. É isso que ele modifica, ponto final. Então, se tá modificando o substantivo, creia, advérbio, ele não é. Advérbio não é, porque advérbio não faz isso, não faz isso. Então, cuidado, preste muita atenção a esses pontos aí, que são pontos importantes. Esse aqui é o conceito geral, tá? É o conceito genérico do nosso advérbio. Agora, tem algumas outras questõezinhas importantes? Sim. Porque o advérbio ele está extremamente relacionado a efeito de sentido. Efeito de sentido. Vamos limpar a tela aqui, ó. Falar sobre essas nomenclaturas. Vamos abrir aqui. Eu nunca sei o botão direito. Aqui, ó. Vamos falar sobre essas nomenclaturas. Por exemplo, a gente vai ter um advérbio. Que cor que tá aqui? Vermelho. Pode ser. A gente vai ter um advérbio que pode trazer para a gente ideia de lugar. Comum pra caramba. A gente pode ter um advérbio com a ideia de tempo. A gente pode ter advérbio com a ideia de modo. Um advérbio de companhia. Um advérbio de negação. Só alguns exemplos para você. Por exemplo, vamos colocar aqui outra cor, né? Lugar. Meu cachorro está ali. Tempo. Entrego seu pedido
depois, modo, Maria comia apressadamente. Companhia, eu fui com meu irmão. Negação, ele não gosta de você. Pronto. Percebeu? Ó, várias situações aqui. Coloquei advérbios. A gente vai falar já já sobre as locuções. Vamos pegar o marca-texto de novo. Meu cachorro está ali. Ó, ali. Advérbio de lugar. Senhora, mas ali é lugar? Sim. Cá, lá, ali. Tudo advérbio de lugar. Ainda que seja vago, assim meio que aberto, não importa. Tempo. Entregue o seu pedido depois. Tá vendo, ó? Depois. Depois. Tempo. Modo. Maria comia apressadamente. Opa, opa, tá faltando aqui, né, gente? Apressadamente. Vamos corrigir esse negócio aqui. Cadê? Ah, caneta. Vocês têm que me corrigir, meu povo. Preto. Comia apressadamente. Ó, até o corte já ficou. Maria comia apressadamente. Marca texto. Apressadamente é como? É o modo que ela comia. Agora, companhia. Eu fui com meu irmão. Com meu irmão é a companhia, com quem eu fui. Tá tudo aqui. E ele não gosta de você. Negação é o não. Tá vendo? Então, aqui eu tenho algumas estruturas adverbiais que apresentam esse sentido. Quer ver uma coisa legal para você pegar, para você entender quando é que você está diante de um advérbio? O advérbio ele vai responder algumas perguntas. Que perguntas? Oh, meu filho, caneta. Que perguntas? Por exemplo, vou te dar uns bizu aqui daqueles que caem mais. Lugar. Meu cachorro está onde? Ali, é lugar. Tempo. Entrega o seu pedido quando? Depois. Maria comia como? Apressadamente. Companhia. Eu fui com quem? Com meu irmão. Negação. Ele não gosta de você. Ele, mentira, aqui não dá, né? Aqui na negação não tem perguntinha. Mas a gente tem para muitos advérbios essas perguntinhas. Sabe por qual razão eu digo isso? Porque o que a gente mais tem lá na sintaxe são perguntinhas para achar sujeito, para achar predicado, para achar objeto. As perguntinhas do onde, quando, como, com quem, são sempre respostas, terão sempre como respostas os advérbios ou adjuntos adverbiais, como se chama na sintaxe. Tá? Então, sempre vai ser assim. A ideia de lugar sempre é advérbio, sim. A ideia de tempo sempre é advérbio, sim. A ideia de modo sempre é advérbio, sim. Então, a gente vai ter aqui as chamadas nomenclaturas. Deu para você... Deixa eu abrir aqui, ó. Deu para você enxergar bem, ó? Tá vendo as perguntinhas ali? Então, elas respondem exatamente acerca do que é que eu estou falando. Agora, deixa eu te dizer, professora, abre aqui, ó. Professora, quais são as nomenclaturas? Quantos advérbios nós temos nesse Brasil baronil? Me diga aí. Eu vou dizer a você, meu filho, o céu é o limite. Claro que a gente tem algumas estruturas que aparecem mais, que se repetem mais, mas não é só isso daqui não. Quer ver? Vou apagar aqui, ó. Apagou tudo, Brasil, apagou tudo. Vamos colocar aqui alguns casos para você. Eu posso ter ideia de lugar, tempo, modo, afirmação, tudo advérbio pode ser, tá? Negação, dúvida, causa,
intensidade, vou colocar alguns, pra eu lembrar. Intensidade, companhia, ferramenta, meio, hã, lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, causa, intensidade, companhia, ferramenta, meio, que mais que eu coloquei ali para você? Agora eu não me lembro mais. Meio, nossa, tem tanta coisa. Dependendo sempre de contexto, né, dependendo sempre da porque aqui a gente pode ter locuções, que eu já vou falar, ou simplesmente só o advérbio, tem um monte de situação possível, e vai depender sempre da utilização. Por quê? Porque o advérbio, ele vai ser aquela classe de palavra que traz uma informação acessória, que traz um algo a mais, mas que se você retirar, não vai fazer falta para o entendimento global do contexto, mas ele traz uma informação a mais, tá? Finalidade, finalidade também. Gente, tem um zilhão. Espera aí, ficou muito ruim essa finalidade. Tem um zilhão de possibilidades. Finalidade. E vai, ó. Por aí vai. Tem um monte de possibilidade. Às vezes o cara não sabe, ele inventa. Ah, esse daqui é um advérbio de cor. De onde? Esse aqui é um advérbio de instrumento musical. Não dá, tá? Também não é assim. Tem muitos advérbios, mas não dá para ficar inventando advérbio aí não, tá? Então a gente tem algumas nomenclaturas. Óbvio que, vamos passar aqui, ó, que a gente tem que falar da locução adverbial, porque várias classes de palavras apresentam. Vamos abrir aqui, pegar nossa corzinha preta de novo. O que seria a nossa locução adverbial? A locução adverbial é aquela estrutura formada por mais de um elemento. Então, ó, mais de um elemento, mas que apresentará a ideia de advérbio. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Joaquim fala com pressa. Ou, às vezes, eu chego. Melhor, atrasado não, né? Atrasado. Às vezes eu chego atrasado. E ela virou para o lado e desmaiou, por exemplo. Muda aqui, marca texto a baguela, assim. Abre lá, ó lá. Então, ó, Joaquim fala com pressa. Às vezes eu chego atrasado. Ela virou para o lado e desmaiou. Joaquim fala com pressa, tá vendo? Ó, com pressa. Com pressa é perguntinha para responder isso aqui. Já mostrei para você. Qual que é a pergunta que eu faço aqui? Joaquim fala como? Com pressa. Opa, isso aqui é o modo. Não é a mesma coisa que fosse aqui, ó, apressadamente? Sim. Às vezes eu chego atrasado. Às vezes. Perguntinha para achar o às vezes aqui, pessoal, é quando? Quando eu chego atrasado? Às vezes. Percebeu? Então, ó, 2 elementos ali. A locução adverbial. Com pressa, 2 elementos ali, locução adverbial. Ela virou para o lado e desmaiou. Para o lado. Traz para você o que? Ideia de? Ela virou para onde? Para o lado. Ideia de lugar. Então, o que eu vou ter aqui? Locuções adverbiais. Qual é a diferença? Qual a diferença do advérbio e a locução adverbial? A construção. Locução adverbial, mais de um termo, advérbio, um único termo. Quer um bizu, ó? Não serve para tudo, tá? Quantos casos, Sorá? 99% dos casos, pegar o vermelho. Caneta vermelha. 99% dos casos serve? 95% dos casos. O que a gente vai ter? A terminação mente. A terminação mente é a terminação para quem, Brasil? Advérbio.
rapidamente, gentilmente, facilmente, estranhamente, meticulosamente, e sei lá, bonito, bem, mente, tudo que é mente, é advérbio. Mas cuidado, porque existem algumas palavras, finalmente, assim, ó, existem algumas palavras que têm apresentação, que têm terminação mente e não é advérbio, né? Por exemplo, a própria palavra mente. A mente dele é um mistério. Mente é o quê? Substantivo, não é advérbio. Então, cuidado, que às vezes a terminação pode confundir. O cara vai falar isso aqui é advérbio e não é, tá? O advérbio, é esse elemento aqui que vai trazer essa alteração para algum outro. Ele não vai ser núcleo, tá, gente? Advérbio não é núcleo de nada. O advérbio é termo acessório, ele acompanha outros elementos. Ele não vai ser núcleo, não, tá? Agora, com relação à flexão de advérbio, muita gente se pergunta, afinal de contas, o advérbio ele está naquela estrutura, naquela tabelinha, vamos dizer assim, dos termos das palavras que são invariáveis. O advérbio ele não vai sofrer alteração. Mas existe uma flexão de advérbio, porque, ó, que rufem os tambores. Tarad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 a. Você que começou essa aula falando, caraca, o advérbio é mó fácil, isso aí é tranquilo, isso aí eu nem vou perder meu tempo. Pois é. Sabe aquele dia que você ganha a questão, você fala: "Nossa, eu não acredito, ainda bem que eu assisti isso daqui, porque agora eu sei que advérbio, ele sofre flexão". Como assim advérbio sofre flexão? Advérbio é termo invariável. Eu vou dizer: "Em parte você está certo, em parte você está errado". Ó, vou precisar colocar a pergunta cheia na tela aqui, ó. Flexão de advérbio? É verdade esse bilhete? Pode ter flexão de advérbio. Eu vou dizer para você, pode ter quando nós temos adjetivos que são utilizados como advérbios. Sora, espera aí. É tipo uma mudança de classe. É um adjetivo que no contexto em que ele aparece, ele está sendo utilizado como advérbio. E por ele ser adjetivo, ele acaba sofrendo a flexão, embora ele esteja representando um advérbio. Como assim? Vou colocar um exemplo aqui na tela, ó. Mudar a cor, você já vai entender. Pegar a cor preta de novo, tá? Exemplo. João fala alto. Aí, ó. João fala alto. Alto, necessariamente, vamos até destacar. O alto é uma classe de palavra que a gente encontra lá nos adjetivos. Alto, baixo, né? Uma característica. Alto aqui, veja, não está exercendo a função do adjetivo. Por quê? Porque o adjetivo ele vai acompanhar substantivo. Eu não tenho aqui, eu tenho o verbo. João fala alto. Veja que esse alto, ele implica para a gente aqui uma ideia de modo. Não é essa pergunta que eu faço aqui, ó. Pega a caneta. Não é essa pergunta que eu faço aqui para o verbo, ó. João fala como? A resposta é: João fala alto. Então, esse alto aqui, ó, traz para a gente a ideia de modo. Percebeu? Mas esse alto, no contexto em que aparece, é um advérbio, não é adjetivo. E aí a gente coloca a flexão aqui, como assim? Como é que vai ter alteração? Por exemplo, eu posso ter aqui João fala altíssimo, percebeu que eu já tive variação, já sofreu variação. Mas eu posso ter uma comparação, e é isso que faz com que as pessoas acreditem que o advérbio não sofre alteração, mas quando ele é representado por adjetivos, ele vai sofrer essa alteração, e vai sofrer a mesma flexão do adjetivo. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo para você enxergar. João, deixa eu ver, vou pegar um preto, né, melhor. João fala. João fala tão alto
quanto Mário. João fala mais alto que Mário. João fala menos alto que Mário. Ou ainda, João fala muito alto. Ou João fala altíssimo, certo? Então, o que que eu vou ter? Vou pegar o vermelho aqui. Nessa situação aqui, eu tenho aquele superlativo, o absoluto, né? E aqui, e o sintético analítico. E aqui, ó, eu tenho aquele comparativo. O primeiro de igualdade, o segundo de superioridade, o terceiro de inferioridade. Então, veja, em todas essas situações, alto é o modo como ele fala, é um advérbio, que está sendo representado por um adjetivo. Por essa razão, ele vai sofrer a mesma flexão do adjetivo, porque lá na sua origem ele é adjetivo, percebeu? Então, João fala tão alto quanto Mário, eu tenho aqui um comparativo de igualdade. O alto é o modo. Veja que a palavra em si é de origem do adjetivo, mas nesse contexto se transformou advérbio. João fala mais alto do que Mário. João fala menos alto do que Mário. Ou João fala muito alto, João fala altíssimo. Percebeu? Todas essas situações respondem à palavra como. João fala como. O como tem como resposta advérbio. Então, quando alguém falar para você assim, ó, advérbio é termo invariável, você vai falar, não, beleza, eu concordo. Só existe uma possibilidade de flexão para o advérbio, quando ele é representado por um adjetivo, e aí sim ele acaba caindo na mesma flexão ali do adjetivo, beleza? É essa situação. De forma, quando eu não tenho um adjetivo representando o advérbio, eu tenho que lembrar que ele é termo que invariável. A gente só vai ter essa exceçãozinha, tá? É só essa exceção com relação à flexão do advérbio. Ganhou o seu dia com esse tipo de estrutura. Termo acessório indica que uma situação de modo é representado por um adjetivo, por essa razão sofre flexão, embora gramaticalmente ele seja identificado ali como, no contexto, como advérbio. Eu não posso falar que advérbio nunca sofre flexão. Tem essa exceção aqui à regra. Combinado? Então tá. Vamos trabalhar com alguns exercícios. Já, já. Vamos fechar aqui? Vamos dar uma fechadinha aqui.